Olá, o Gente.com está começando e hoje nós vamos falar sobre as nossas finanças. Eu convidei uma especialista em finanças pessoais, professora da Universidade Federal do Paraná, para explicar para a gente como suprir as necessidades de uma família e também realizar sonhos, por que não, quando o orçamento é apertado. Quem entende desse assunto costuma dizer que tudo é uma questão de disciplina. Será? E quando as dívidas já estão acumuladas? Bem, nós vamos deixar que a professora Ana Paula Mussi Querubim nos auxilie nessa tarefa, que pode não ser tão complicada como parece. É complicada, professora? Não. Esse não direto é um ânimo para a gente. Na verdade, por que eu hoje estou estudando finanças pessoais? Porque eu sempre trabalhei com finanças empresariais. Mas como dentro da universidade nós tínhamos vários servidores que estavam com problemas graves de endividamento, inclusive alguns acarretando questões até de saúde, adoecendo pela pressão das dívidas, a gente tem lá, a universidade faz uma coisa muito legal, que é todo ano a Semana do Servidor, com palestras, cursos e treinamentos, que normalmente são muito lúdicos. Então tem lá teatro, tem oficina de artesanato e me pedindo para fazer uma oficina de finanças pessoais. E eu pensei comigo assim, gente, não vai dar, não vai aparecer ninguém, porque é uma semana de diversão, ninguém vai querer. Ninguém quer falar sobre conta. Exatamente. Aí o que aconteceu? Lotou a palestra. Tivemos que fazer uma palestra no dia seguinte. E aí isso mostrou que realmente havia interesse das pessoas para começar a controlar as suas finanças pessoais. E por isso que hoje eu posso dizer com tranquilidade que você consegue sim controlar as suas finanças. Agora, esse grande interesse, eu imagino que é muito por conta de que hoje a maioria das pessoas, se você conversa, elas vão dizer: a minha renda não cobre as minhas despesas básicas. Esse é um discurso que você deve ouvir muito. Bom, tem algumas pessoas que realmente fazem mágica com o seu salário, tá? Mas não é dessa pessoa que nós estamos conversando aqui. Vamos falar da pessoa média. O que aconteceu ao longo dos anos é que a renda familiar, ela precisou aumentar porque as demandas básicas aumentaram. Então, não se precisava, até a década de 70, pagar plano de saúde, porque o sistema de saúde público, ele atendia razoavelmente bem a classe média. Hoje, toda a classe média acaba tendo que pagar plano de saúde. Vamos para a década de 80. As residências foram ficando mais caras e os aluguéis ficaram mais caros. Então, de novo, é mais uma pressão no orçamento familiar. Aí vamos para a década de 90. Se uma residência tinha um telefone fixo, hoje uma família de 4 pessoas tem um telefone fixo e mais 4 celulares, pelo menos. São novas demandas. Até a década de 90, todas as famílias tinham um, no máximo 2 carros. Hoje, cada pessoa com 18 anos tem um carro, certo? Então, muito das nossas demandas, muito da falta de dinheiro é porque as demandas aumentaram. Algumas demandas porque aumentaram os confortos da vida, né? Por exemplo, a internet. Hoje você tem que pagar um bom acesso à internet em casa. Antes você não precisava disso. Mas aí, esse público mais simples, eu quero só fazer uma pergunta sobre isso, porque eu acho muito curioso. Porque eu tenho certeza que você que está em casa, você, eu, todos nós conhecemos pessoas muito simples, com renda bem limitada e que são super organizados, que a casa é tudo arrumadinho, os filhos estudam. Sabe aquela família equilibradinha dentro da sua posição? Bom, isso aí tem 2 elementos, tá? Primeiro tem a origem. As famílias alemãs, italianas, polonesas, e aí a gente tem uma boa parte da população paranaense dessa origem, são muito mais organizadas do que a média da população. O japonês, o oriental também. É verdade. Então, parece um pouco drástico falar isso, mas os povos que passaram por guerras são povos, na média, muito mais organizados e muito mais disciplinados do que povos do sol, do calor e da tranquilidade política, certo? E isso, a gente pode estudar isso lá na sociologia, na história, na geografia humana, a gente enxerga essas características. Eu estou falando na média da população, garanto que você conhece um alemão desorganizado em finanças.
Na média, São as certo? exceções. Inclusive, já que esse programa é gente, vou dar alguns exemplos pessoais. Quando eu casei, eu fui morar no interior do Pará, tá? Isso lá na década de 90. E tinha muito paranaense trabalhando lá. E para mim aquilo era muito pobre, aquilo era assim um princípio de fim de mundo. Sai de Curitiba, tinha morado no Rio, aí vou morar lá no Itinga do Pará, para mim aquilo era o fim do mundo. E eu perguntava, o que é que vocês estão fazendo aqui? O que eu escutava de todo comerciante? Aqui as pessoas ganham 10 e gastam 12. Lá no interior do Paraná, da onde eu vim, as pessoas ganhavam 12 e gastavam 6. Olha Então, só. para o comerciante, por mais que ele levasse o calote, tivesse inadimplência, o pessoal do norte e do nordeste, à época, gastava mais do que aqui. E eu acho que isso ainda se repete. Olha Certo? só, muito curioso isso. Então, Ana, nós vamos fazer um intervalo e daqui a pouquinho a gente vai começar a falar de maneira muito prática das situações, de onde nós erramos, onde acertamos, como a gente pode corrigir esse curso aí para quem já está endividado também. Fique aí, nós já voltamos falando sobre finanças pessoais.